E aí, galera, segundo vídeo nosso, vamos falar agora sobre as fases da guerra. Nós temos tradicionalmente uma divisão em 3 fases da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase, aqui em 1914, é chamada de Guerra de Movimento, porque nós temos grandes massas humanas se movimentando sobre o território europeu. Nesse momento, o protagonismo é da Alemanha. A Alemanha tinha um plano chamado Plano Schiffler. O Plano Schiffler visava evitar a divisão do exército alemão em 2 frentes, enfraquecendo. Então, o que vai acontecer? O Plano Schiffler previa uma guerra rápida contra os franceses, derrotando a França em algumas semanas, e depois uma guerra longa e demorada contra os russos, por causa da sua extensão territorial. Contudo, o Plano Schiffler, ele não foi colocado... Contudo, o Plano Schiffler não alcançou sucesso. O que aconteceu? Os alemães foram barrados às portas de Paris pela aliança das tropas inglesas e francesas na Batalha do Rio Marne. O que vai acontecer, meus queridos? Então, os russos, vindo pelo leste, levaram a divisão do exército alemão. O exército alemão, então, luta em 2 frentes. Outro ponto importante é lembrar que a Itália ela não entra na guerra. Então, nessa primeira fase, a Itália ela se mantém como? A Itália se mantém neutra. E então, quando os exércitos se chocam, nós vamos entrar na segunda fase da guerra, de 1915 a 1917, a chamada Guerra de Posição ou Guerra de Trincheiras, quando os soldados cavavam buracos na terra ou se escondiam em buracos e ali esperavam a melhor chance de atacar o inimigo. É uma guerra de desgaste para ver qual inimigo se esgotará primeiro. Vamos ver as principais mudanças nesse período. A Itália vai mudar de lado. A Itália vai receber propostas de territórios e colônias da Inglaterra e da França. Então a Itália muda de lado. A Itália, que estava antes da guerra na Tríplice Aliança, na primeira fase neutra, na segunda fase ela passa a ser da Tríplice Entente, ok? E em 1917, os Estados Unidos vai entrar na guerra. Isso é muito importante. Vários países vão se envolver na guerra posteriormente com o Império Turco Otomano ao lado da Tríplice Aliança, mas a entrada dos Estados Unidos ela é significativa. Por quê? Os Estados Unidos emprestou dinheiro para os 2 lados da guerra, mas principalmente para a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, ingleses e franceses pegaram muito dinheiro, mas muito dinheiro emprestado com os americanos. E agora os americanos perceberam que caso Inglaterra e França perdessem a guerra, eles não pagariam os empréstimos. Então, os americanos aumentaram seu apoio a ingleses e franceses para que eles vencessem. Os alemães aumentaram, então, o combate contra ingleses e franceses e passaram a afundar os navios de apoio aos ingleses e franceses. Esses navios eram americanos. Quando os alemães afundaram navios americanos, os Estados Unidos, então, declara guerra à Tríplice Aliança, declara guerra à Alemanha. Contudo, os americanos não estavam preparados para entrar na guerra. Isso significa que, mesmo declarando guerra no início de 1917, as tropas americanas só iriam desembarcar no final de 17, início de 1918. Esse tempo, os alemães entenderam, era o tempo necessário para que eles tentassem derrotar ingleses e franceses. E os alemães vão ser beneficiados pelo quê? Os alemães vão ser beneficiados pela Revolução Russa. Em outubro de 1917, os russos saem da guerra e assinam uma paz unilateral. Lembrem-se que os russos assinam uma paz unilateral, também conhecido como o Tratado de Brest-Litovsk. O Tratado de Brest-Litovsk tira a Rússia da guerra num acordo, numa negociação
unilateral com os alemães, abrindo mão de vastos territórios do leste, como Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Bielorrússia e Ucrânia. A Rússia, para poder sair da guerra, entrega esses territórios do leste, vastos territórios do leste. Enquanto as tropas americanas não chegavam, os alemães vão tentar a Segunda Guerra de Movimento. Mais uma vez, os alemães se voltam contra ingleses e franceses, agora com o exército unificado, uma vez que a frente oriental contra os russos foi eliminada, e as tropas alemãs marcham sobre a França novamente e são derrotadas na Segunda Batalha do Rio Marne. A partir daí, as tropas americanas desembarcaram em território da Tríplice Entente e começaram a enfrentar as tropas alemãs. As tropas alemãs, já desgastadas, foram derrotadas. E a partir desse momento, meus queridos, a Alemanha vai acabar se rendendo em 1918. Observem que em nenhum momento da guerra a Alemanha foi invadida. Traduzindo, a Alemanha se desgastou e acabou se rendendo, ok? E aí nós vamos falar sobre os tratados de paz. Nós temos o primeiro tratado de paz que não vai ser colocado em prática. Foi uma proposta que não foi finalizada, não foi colocada em prática. Os 14 pontos de Wilson. O presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos da América propõe 14 pontos de Wilson, que é uma paz sem vencedores, isto é, sem indenizações, sem retaliações, traduzindo, sem culpados pela guerra. Inclui também a ideia de uma Liga das Nações. Uma Liga das Nações seria um organismo internacional multilateral com o objetivo de garantir a paz no mundo. Seria a semente da ONU. O presidente Woodrow Wilson, ele vai ter um problema de saúde e se afasta das negociações. E aí, meus queridos, quem vai assumir? A Inglaterra, a França e a Bélgica. E eles não vão aceitar os 14 pontos de Wilson, ok? No momento em que os 14 pontos de Wilson estão sendo rejeitados, o que vai acontecer? A Áustria-Hungria vai ser obrigada a assinar o Tratado de Saint-Germain. O Tratado de Saint-Germain dissolve o Império Multinacional da Áustria-Hungria, criando a República da Áustria, separada dos territórios, dos demais territórios. Então, surge a República da Áustria e os outros territórios, como Tchecoslováquia, e no Tratado de Trianon nasce a Hungria e outros territórios eslavos. O Tratado de Sèvres dá fim ao Império Turco-Otomano. Surge a República da Turquia com um governo dos oficiais, chamados Jovens Turcos, e nós vamos ver os territórios árabes divididos entre ingleses e franceses no Acordo de Sykes-Picot, que retalha o Oriente Médio em áreas de influência em colônias inglesas e francesas. Quem tiver tempo, por favor, pesquisa aí o Acordo de Sykes-Picot. E o que fazer com a Alemanha? Em 1919, ingleses e franceses, então, aprovam o Tratado de Versalhes. Dos 14 pontos de Wilson, apenas um vai ser mantido. Qual vai ser mantido? Vai ser a Liga das Nações. Os Estados Unidos, que propôs a Liga das Nações, adotam uma proposta isolacionista. Uma vez que os 14 pontos de Wilson não são colocados em prática, os Estados Unidos adotam uma proposta isolacionista e o próprio Estados Unidos não é membro permanente da Liga das Nações. Ele é membro convidado, permanente não. Traduzindo, os Estados Unidos não fez parte, de fato, da Liga das Nações que eles haviam proposto. Então, vou repetir. Os Estados Unidos não fazia parte, não era membro permanente da Liga das Nações. Ok? E aí, meus queridos, o que vai acontecer? O que é decidido no Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi um tratado para destruir a Alemanha. Então,
a Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra, ok? Logo, todas as retaliações recairiam sobre ela. Primeiro ponto, vamos falar, a devolução de Alsácia e Lorena. A devolução de Alsácia e Lorena. Outro ponto, indenizações gigantescas em dinheiro, impagável para a época. Redução do exército a 100 mil homens. Então eu falei aqui, indenizações em dinheiro, 33 milhões de dólares, e redução do exército a 100 mil homens. Isso é uma humilhação. Homens suficientes apenas para proteger o quê? Homens suficientes apenas para protegerem a capital. Perda territorial. A perda dos Sudetos para a Tchecoslováquia. A perda de Alsácia e Lorena para os franceses. E o mais humilhante, a divisão da Alemanha em 2 territórios, com a criação do corredor polonês que dividia a Prússia do resto da Alemanha. Lembrando que a Prússia é o coração que dá origem à Alemanha. E a perda de colônias para ingleses e franceses. Traduzindo, o Tratado de Versalhes visava humilhar e destruir o povo alemão. Observem aqui, então, que os territórios do leste foram perdidos pela Rússia no Tratado de Brest-Litovsk. Isso tudo foi perdido. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Nós vamos ver, surgidos a partir do Tratado de Saint-Germain, a Áustria e parte da Tchecoslováquia. Nós vamos ver que do fim, da morte do Império Austro-Húngaro, no Tratado de Trianon, surgiu a Hungria e parte do território da Iugoslávia. Então, todos esses territórios nasceram após a Primeira Guerra Mundial, após os tratados que destroem os impérios multinacionais e dão origem a essas repúblicas, estados-nações, repúblicas que representam nações que surgiram após a Primeira Guerra Mundial. Consequências. Primeiro ponto, 10 milhões de mortos e 21 milhões de feridos. A Europa nunca tinha visto uma guerra tão destrutiva como essa. Então muda a mentalidade. Se antes havia o desejo pela guerra, a maioria dos europeus agora tem medo da guerra. Outro ponto, a economia europeia foi arruinada. A economia europeia foi arruinada. Campos queimados, indústrias bombardeadas, cidades destruídas, milhões e milhões de mortos com perdas de mão de obra. Então tudo isso mudou a mentalidade do povo europeu, gerando um pessimismo. O europeu olhou para a sua trajetória histórica e culpou a democracia e o liberalismo pela guerra. As pessoas perderam a fé na democracia, perderam a fé no liberalismo. Isso abriu espaço para a ascensão de regimes fascistas, como aconteceu na Itália, e o nazismo na Alemanha. E também pelo crescimento do socialismo, dos partidos socialistas em toda a Europa e também aqui no Brasil. E por último, o revanchismo alemão. A derrota alemã gerou o desejo por uma nova guerra. E essa nova guerra seria a Segunda Guerra Mundial que nós estudamos. O nazismo, que nós iremos estudar. O nazismo se apropria desse sentimento revanchista. O nazismo se apropria desse ódio pela humilhação no Tratado de Versalhes e abre caminho político até chegar ao poder. Meus queridos, finalizamos aqui a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver agora os vídeos da Revolução Russa. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Até a próxima!